Olá, está começando mais um programa Câmara Aberta. Hoje o Câmara Aberta recebe o professor de Direito Penal da Universidade Federal do Paraíba, Gustavo Batista, para falar sobre um tema atual que preocupa autoridades em todo o país, o sistema prisional brasileiro. Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Igualmente. Recentemente tivemos uma declaração, não sei se é equivocada, não sei se precipitada, do ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, onde disse que o sistema prisional brasileiro é medieval, daquele tempo, e disse que preferia morrer do que cumprir pena num desses presídios. Como o senhor recebe esse comentário do ministro? Eu acho que é um comentário que constata algo que os pesquisadores da área, inclusive também as pessoas que operam no sistema, já testemunham cotidianamente. Uhum. A verdade é que o nosso sistema encontra-se defasado com relação ao cumprimento das suas finalidades. E, de fato, tornou-se um depósito de seres humanos muito mais do que um sistema de humanização e de ressocialização, que seria o cumprimento do papel dele para a sociedade. Na sua ótica, por onde seria o início de uma reestruturação no sistema penal brasileiro? Me parece que é preciso, antes de pensarmos no sistema penal, pensarmos aquilo que define o sistema penal, que é exatamente o próprio Código Penal. Estamos passando por um processo de reforma do Código Penal e uma coisa que eu observo é exatamente que essa reforma parece que não acompanha a nossa realidade. Principalmente quando você tem, eu trouxe alguns dados que a gente catalogou, né, no infográfico do site Direito Direto, onde se demonstra que 60% a 61% das pessoas que estão no sistema penitenciário são pessoas que praticaram crimes sem violência e grave ameaça. São crimes contra o patrimônio tal como furto, estelionato e receptação, que cumpre aí 30% do público, e tráfico de drogas, eu falando aqui não nas grandes operações de crime organizado, mas propriamente daquele tráfico do avião, que é o sujeito que vende a droga ali na comunidade, que cumpre mais de 26% daqueles que estão dentro do sistema. E aí tem um significado, é preciso a gente revisar isso para definir como é que a gente vai tratar essas hipóteses. Me parece, por exemplo, que nos crimes patrimoniais, a gente já poderia começar a trabalhar com penas, como pena de multa, prestação de serviço à comunidade e a reparação à vítima, porque me parece que é o que mais interessa à vítima, é a reparação da lesão sofrida, da lesão patrimonial sofrida. E com relação ao Código Penal brasileiro, o senhor tem perspectiva de mudanças nos próximos anos aí pela frente, ou do jeito que está bom e falta só cumpri-la? Pelo contrário, é exatamente isso. O código é extremamente patrimonialista, ele vem definindo um modelo de sociedade, uma sociedade dentro de um sistema capitalista intenso e ainda muito arcaico, eu diria que é um capitalismo quase que agrário, né? Ainda dentro dessa perspectiva até de capitalismos, né? Então, não passamos nem por uma modernização, né, seja nas penas, seja propriamente na sistemática do código, e merece sim ser reformado. Há algumas situações na reforma do código que são exitosas, me parecem que avançam, e outras não, especialmente na questão da definição dos crimes patrimoniais. Ele continua sob aquela ótica de um Código Penal liberal, onde o furto, por exemplo, detém um montante de pena que não me permite trabalhar com essas penas alternativas. E acaba que a própria vítima sai prejudicada, uma vez que ela não tem aquela reparação que ela almeja muitas vezes nesse tipo de lesão, na lesão ao patrimônio, né? Não é interessante para o Estado, porque às vezes você fica 3, 4 meses com um preso, há um custo de 700, 800 reais, que é o custo hoje de um preso, por uma lesão de 30, 50, de um botijão de gás, como a gente já viu aqui numa situação no Roger, e isso é irracional, né? Então, o código merece, sim, uma reformulação para que haja uma atualização dele com os tempos de hoje. O cidadão ele vai digamos, cometer uma infração, vai roubar alguma coisa.
vai para a penitenciária, o pensamento da população é: Deus queira que ele se conserte lá dentro, mas a verdade não é isso. É exatamente o que eu acabei de colocar, né? O indivíduo, às vezes, aquilo que a gente chama do ladrão de galinha, né? E entra lá dentro e começa a operar dentro do sistema por uma forma também que o sistema encontra de captar, né, novos recursos para operarem dentro de organizações criminosas, né? Há, na verdade, um upgrade, né, criminal, basicamente. Isso é o que o ministro falava da universidade do crime. Isso é fato, porque essas pessoas acabam cooptadas. Ou são cooptadas no sentido de se definirem dentro dessa nova vida, que é uma vida bandida, ou são cooptadas no sentido, digamos assim, da extorsão, porque são extorquidas, né, diante de um sistema onde o aparelho de Estado é deficitário, nem fiscaliza a pena, nem está presente, e o que a gente observa é que essas pessoas ficam à mercê de outros poderes que privatizaram completamente o sistema. E são poderes que hoje se definem por essas organizações criminosas. Haja visto recentemente o caso de São Paulo, né, que deixa bem claro como é que a coisa vem funcionando. E essa violência sai às ruas, ela não fica lá dentro do sistema. E o pior, a gente teme, é que sempre vem de lá para cá, né? Exato. Sempre nas grandes cidades, no sul do país, né? E essa moda, às vezes, vem para o Nordeste. Nós já encontramos algumas situações aqui perigosas, né? Você tem duas facções rivais que operam em determinadas áreas e territórios da cidade. Você já encontra uma definição delas dentro do sistema penitenciário paraibano, que é algo grave, né? É uma situação que até pouco tempo nós não tínhamos e hoje nós já encontramos isso, exatamente por conta dos vários déficits. O sistema operou mal e agora ele absorve esses conflitos que estão em outros centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, que já começa a se observar aqui na Paraíba também um alto índice de violência, né? Nós temos hoje a segunda taxa do país de 43 homicídios por 100 mil habitantes. É um índice superior ao Iraque ocupado, num momento de guerra, né? É uma situação que a gente tem que realmente aprender a administrar, né? Em relação aos demais países da América Latina, como é que está o sistema penal brasileiro para com essas nações? A América Latina como um todo, ela se ressente do tipo de colonização, né? Foi uma colonização exploratória, um modelo extremamente patrimonialista, onde o Estado era ocupado como uma extensão da propriedade do indivíduo, né? E o sistema penitenciário não foi diferente, né? A realidade brasileira é até um pouco mais agravada, eu até diria, porque nós vivenciamos o escravagismo até o final do século XIX. Né? Fomos o último país a abolir a escravidão, né, nessa parte do mundo. Então, isso agravou ainda mais essa definição da delinquência nossa, né? Os negros saíram da senzala e foram para a penitenciária, né, como se diz vulgarmente. Não houve um trabalho de absorção dessa negritude através de um programa de educação, um programa voltado para a cidadania, mas, na verdade, nós o definimos já como bandido, já o colocamos dentro de um campo de exceção e foi assim durante todo o século XX também, né? Então, ainda hoje, esse é um dos problemas que a gente enfrenta no nosso sistema. Não há um problema de superlotação hoje. Esse problema sempre foi relatado nos textos. Se você pega o livro do professor Michel Miss, Crime e Violência no Brasil Contemporâneo, ele vai relatar que os jornais do Rio, já no século XIX, falavam da superlotação carcerária, dizia que não existia ali como você programar a ressocialização, né, a formação cidadã daqueles indivíduos. Então, na verdade, uma persistência, uma permanência de um problema que a gente herdou da colonização e não conseguimos ainda nos emancipar. E faz muito tempo isso, né? E faz muito tempo. Faz muito né? tempo. Não é Como o senhor vê a segmentação de alguns pavilhões? Por exemplo, aqui em uma pessoa, é o Roger ou Mangabeira, que tem pavilhão tal é para apenados com crimes leves, o outro é
estupradores. Como você vê essa separação dentro de um presídio? Olha, a classificação é importantíssima, porque faz parte tanto da individualização da pena, como faz parte do processo de monitoramento também. Eu acho que o problema nosso é o contrário, é que apesar de buscarmos essa classificação, ela não vem sendo aplicada. Muitas vezes se mistura os presos. E em que sentido eu trago isso? Porque a ideia da individualização é exatamente para que a gente não dê o mesmo tratamento a todos. Alguns merecem uma maior atenção no sentido pedagógico, no sentido da ressocialização, e outros a gente vai ter que operar com o que a gente chama de direito penal da incapacitação, ou da jurisdição de incapacitação, que é a neutralização criminal. Num contexto de 8.210 presos, segundo o Infopem, de dezembro de 2011, mais o nosso secretário de Administração Penitenciária, há 15 dias nós estivemos reunidos, disse que ao final desse ano nós vamos chegar por volta de 9.000 presos. Né? Há uma tendência a aumentar a população carcerária do nosso estado. A ideia é que são poucos que, por exemplo, participam dessas organizações criminosas, que participam e que mereceriam uma classificação melhor para que o sistema opere também melhor, saiba como neutralizar essas ações, a incapacitar. É necessário isso, até para que também outras pessoas que não mereçam aquele tratamento sofram, né, um tratamento muitas vezes inadequado para a sua realidade. A classificação é o ideal, agora não é aquilo que a gente vê na prática. Né? Doutor Gustavo, eu acredito que a ressocialização tem que ser fundamental dentro do sistema penal. Porque aí o camarada sai da prisão, vai para a sociedade, às vezes chega desorientado. E tem que partir lá dentro. Com certeza. Agora é preciso a gente observar que até o termo ressocialização é um termo complexo. Porque ele envolve a ideia de que o sujeito em algum instante foi socializado. E muitas vezes o único instante de socialização que ele teve foi exatamente no momento em que ele recebeu a pena. Eu me recordo certa vez em Brasília, um apenado recebeu o canudinho da alfabetização. Ele havia acabado de ser alfabetizado. E ele estava muito contente com aquilo, mas na sua fala, ele depois foi discursar para agradecer ao ministro, ele disse: é importante o que vocês fizeram por mim, porque eu me sinto mais cidadão, eu estou apto agora a ler, a tratar as pessoas, né, de uma outra forma, mas eu me pergunto sobre os meus filhos que estão lá fora, ainda não encontraram matrícula nas escolas. Os senhores vão aguardar eles serem presos aqui dentro da Papuda para poder ler, aprender a ler? Ou seja, isso é uma crítica intensa porque devolve um pouco para as políticas públicas aquilo que a gente deve buscar sempre fazer. Hoje, com o sistema penitenciário abarrotado, 514 mil presos que o Brasil hoje detém, já é um volume semelhante a algumas cidades de porte médio. Com toda a problemática que a gente acabou apresentando agora, é muito mais racional você trabalhar com a prevenção do que propriamente com a repressão, porque lá dentro a gente já está operando em retardo, né? Então a ideia da ressocialização é exatamente a ideia de buscar uma não reincidência criminal, um retorno a um espaço social amigo. Mas para que esse espaço social seja realmente amigo, a gente vai ter que estar operando, principalmente sobre os familiares dos presos, né? Exatamente para que quando haja esse regresso, esse egresso do sistema, ele encontre um espaço onde ele possa levar uma vida normal, uma vida completamente integrada à sua comunidade. Doutor Gustavo, eu tenho observado aí no Brasil, não em todas as capitais ou todas as cidades, mas em alguns pontos do país, uma certa interação mais íntima de pais apenados com a família, ou seja, as crianças vão até os presídios, vão fazer a brincadeira, Dia das Crianças e assim por diante. Isso também é muito interessante, né? Isso é importantíssimo. Eu acho que esse vínculo familiar é o que mais recupera em si, ou seja, é o que permite um retorno saudável à vida comunitária.
E o preso, ele deve manter, né, esse vínculo, né, a sua afetividade, né? Eu acho que é o que nos torna humanos, né? O senhor falou que o sistema de ressocialização é bastante complexo. Por quê? Porque quando se fala assim, lá dentro tem uma fábrica de bola, uma fábrica disso, daquilo, o pessoal acha que só isso é ressocializar. Mas não, tem também a parte psicológica, né? Com certeza. O termo ressocialização, ele pode ser definido de duas formas. Há um modelo de ressocialização máximo, que é muito empregado em estados totalitários, estados autoritários, que é a busca da reforma moral do indivíduo, para que o indivíduo se adapte a um determinado convívio social. Foi empregado, por exemplo, na Rússia stalinista, né, no stalinismo soviético, onde as pessoas deveriam deixar de serem pequenos burgueses, liberais, e deveriam retornar como comunistas, socialistas, né? Então iam para aqueles cocós na Sibéria, e ali havia uma busca da reforma moral. Quando você tivesse o operário ali formado, o sujeito do proletário, ele voltaria para a comunidade, senão ficaria o resto da vida na Sibéria. E há um outro modelo, que é o modelo que busca a não reincidência, porque tem em mente também que o próprio crime é uma convenção. As bruxarias, as heresias que foram crimes do direito penal inquisitorial não são mais hoje considerados crimes, né? Algumas pessoas até praticam artes, né, mágicas, né? E a gente não vê mais essa perseguição. A mesma coisa, hoje o tráfico ilícito entorpecente é que surge como nosso grande demônio. Não foi assim até a década de 50, né? Ou seja, e o por conta de uma certa convenção social. A gente talvez possa trabalhar ou voltar a trabalhar sobre o tema com política de saúde pública. Daí o porquê a gente não pode operar aí numa busca da reforma moral, mas na busca de espaços sociais mais amigáveis, né, de uma referência para não reincidência, para que o sujeito não volte a entrar em conflito com a lei, né? A lei é definida pela maioria e ele tem que se integrar, né, nessa... Doutor Gustavo, quais as principais reivindicações dos apenados que o senhor tem escutado nesse contato que o senhor tem com eles às vezes? A dificuldade maior é exatamente do próprio espaço carcerário, né? Você veja que a lei, no artigo 88, define, por exemplo, que as celas devem ter no mínimo 6 metros quadrados de área útil privativa, exclusiva para um preso. Hoje, a média no Brasil é de 70 centímetros quadrados, né? A superpopulação carcerária, há situações terríveis. Inclusive, aqui na Paraíba, né, já recebemos no Conselho Estadual de Direitos Humanos o relato de um preso que, com todo o pessoal da cela, ficou 20 dias com uma cela completamente úmida, alagada, né, sem dormir, basicamente, dormia de cócoras para poder não se deitar no chão. Então, por isso que o ministro fala que é medieval, porque parece realmente um calabouço, uma zona dos horrores, né, onde a gente não observa ainda a humanização. E o tratamento é realmente cruel e desumano, né? Enquanto a gente continuar tratando o preso como a gente imaginava ser possível tratar escravos nas senzalas, a gente vai continuar articulando algo que é de política pública com uma ótica pessoal, privatística, vindicativa até, né? Eu acho que até a ideia da vingança como modelo de reação ao crime, ela já foi derrubada desde a Idade Média. Mas se a gente continua achando que somos vingadores da sociedade e não produtores de paz, e não produtores, né, de homens novos, de humanização, isso vai perdurar. Esse é o problema. E quando o senhor escuta uma crítica tipo, ele fez com que estivesse lá, que ele não pensou antes de ir para a penitenciária. Esse tipo de pensamento, como o senhor rebate? A verdade é que nós encontramos sempre uma justificativa para um mal que, às vezes, as nossas instituições ou nós próprios reproduzimos. É a famosa teoria do bode expiatório, né? Que você tem que criar, você tem que desfazer o outro, a alteridade, né? Jogá-lo no campo da exceção para excepcionar ele de direitos e torná-lo um indivíduo que nós chamamos de vida nua. Vida nua é a vida desprovida de qualquer direito, né?
um indivíduo cuja a vida exclusivamente é a única coisa que a gente pode oferecer a ele, e mais absolutamente nada. Quando, na realidade, não é assim, né? Nós, como seres humanos, somos todos passíveis, até mesmo de praticar infrações, de praticarmos desvios, né? E é natural que haja espaços para uma conversação, para abrigar uma composição onde esse indivíduo possa se reinserir na comunidade, possa se reposicionar dentro da comunidade. Eu acho, inclusive, por conta disso, eu tenho uma visão que a gente poderia reduzir muito essa superpopulação carcerária com a reforma do Código. Só mandando para o cárcere realmente aqueles crimes de sangue, crimes com violência, grave ameaça à pessoa, né, hediondos. E os demais a gente deveria reaprender a trabalhar, né, com uma composição, com prestação de serviço à comunidade, com algo que mantivesse ele nesse espaço, mas num espaço que produzisse, de fato, essa ressocialização, né? Porque não estaria definindo uma jurisdição de incapacitação propriamente. Né? Se a gente comparar crimes pequenos, que o senhor classificou agora, e também o seguinte, pagar para ser solto e também eu cumprir trabalhos voluntários, qual é o melhor para o senhor acha? Trabalhos voluntários ou pagar pela pena? Olha, isso vai depender muito do tipo do delito, né? Eu acho que crimes patrimoniais, a devolução do bem ou o pagamento propriamente, e sempre levando também para essa questão da prestação de serviço à comunidade, seria o melhor, né? Se com relação à administração pública, com relação até aos crimes contra a ordem tributária, a gente admite que até o momento da sentença penal, o pagamento do tributo extingue a punibilidade, porque a gente não pode fazer isso com o furto, que é um crime sem violência e grave ameaça à pessoa, e de repente se diz, não, é porque o Estado é mais interessante reaver a quantia perdida. E para a vítima também não é mais interessante reaver o valor, aquilo que ela perdeu, né? Então a gente precisaria trabalhar aí com mais inteligência, menos prisões, ou seja, quanto menos eu me utilizar da prisão, até porque a prisão tem um custo social intenso dessa violência que ela reproduz, né? Do tipo de organização que ela forma, porque você também com um volume menor de presos, aqueles que de fato têm que estar lá, você pode trabalhar com as celas individuais, com essa incapacitação, com essa produção da falta de comunicação externa para evitar esse tipo de situação que ocorre hoje em São Paulo, no Rio, né? Onde a gente vê que as organizações criminosas se infiltram a partir das penitenciárias, né? E desenvolvem uma série de operações. O senhor conhece, porque é estudioso também do caso, de prisões nos Estados Unidos, que o contato do cidadão, né, quando a esposa ou advogado com o preso, tem separações, né? São vidros, às vezes por telefone e tal. O senhor acha que esse modelo daria certo no Brasil? Olha, eu não acho que esse tipo de separação também consegue resultar. Em alguns casos, sim. Eu acho que a gente já definiu o nosso regime disciplinar diferenciado, que opera nas penitenciárias federais, e funciona de forma muito parecida, né? Buscando limitar exatamente esse contato. Mas quem é que a gente tem enviado para lá? Exatamente aqueles que chefiam as organizações criminosas. É o funcionamento da supermáxima americana. Aqui, essa manutenção dos laços afetivos, ela é importante muitas vezes para a ressocialização, né? É importante a gente... Não vejo... Os Estados Unidos são a maior população carcerária do mundo, mas existem textos como o do Louis Vaquin, que demonstram como isso está atrelado a uma força repressiva da miséria, ou seja, a forma de gerir a própria miséria, é o que ele chama das prisões da miséria, né? Então, a miséria que não se conseguiu gerenciar pelo desenvolvimento do capital, pela reprodução das riquezas e essa distribuição, eles agora levam para as penitenciárias. Eles têm também recursos para gerir essas penitenciárias. Agora, imagina que um preso custando para o Brasil R$700 a R$800 por mês, que isso falta até em algumas famílias, né, com relação à distribuição de renda e por aí vai. Porque é a média nacional do custo
por preso. Então, nós temos a quarta maior população carcerária do mundo hoje em dia. Nós só perdemos para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia, né? E continuamos crescendo. Quer dizer, isso é um custo alto, até no tocante ao custo educação. Ou seja, você referencia que hoje uma criança para a escola está saindo a 300, 400 reais, o custo do preso é o dobro, né? Então, a gente está investindo errado. Eu acho que é por isso que a gente tem que repensar todo esse sistema. Qual é hoje, doutor Gustavo, a realidade do sistema penal para as mulheres aqui da Paraíba? É uma realidade mais ou menos universal, igual a de todo o Brasil. Ou seja, elas representam, no Brasil, são 93,7% de homens e 6,3% de mulheres. A mesma situação aqui na Paraíba, embora tenha se avolumado, né? Você tem em Patos, por exemplo, uma cadeia, uma penitenciária que elas dividem o espaço com os homens. E aqui não, é uma penitenciária própria, a Júlia Maranhão, que fica ali no complexo do Silvio Porto, né, ali em Mangabeira. As mulheres, a grande maioria por tráfico, e aí é que está, aplicamos penas severas a pessoas, eu até falei isso recentemente em Patos, né? Quando apresentaram lá um coral belíssimo com as apenadas, a gente tem feito um trabalho bonito lá com relação ao coral, né? Um elemento importante de ressocialização, né? Mas o que eu colocava é que a grande maioria daquelas mulheres não era nem para estar ali. Foram presas, geralmente, levando drogas para dentro das penitenciárias, para os seus namorados, para os seus maridos, que são viciados, muitas vezes, uma quantidade ínfima de droga, que dentro da própria lei antitóxica, 11.343, o artigo 33 não deixa essa definição clara com relação a em que momento você trata aquilo como tráfico ou em que momento você trata como uso ou uma repercussão de usuário. Às vezes, as mesmas quantidades de drogas, dependendo de como e de quem, onde elas foram apreendidas, fazem essa definição cindir realmente a nossa sociedade. Tem um texto da Vera Malaguti Batista, né, Juventude de Drogas no Rio de Janeiro, onde em 20 anos de pesquisa, com a mesma quantidade de droga, ela demonstrou que quase sempre no juizado de menores, depois na Justiça da Infância e Juventude, aqueles que eram apreendidos das classes mais subalternas, né, eles terminavam sendo definidos como traficantes, e os demais definidos como usuários, né? Esse é o grande problema. Então, a grande maioria das mulheres está lá por tráfico ilícito de entorpecentes, crime praticado sem violência e grave ameaça, e geralmente feito no momento do ingresso para visitar os maridos ou namorados, né, no sistema penitenciário. E a gente aplica uma pena extremamente rigorosa com relação até o volume que foi apreendido. Porque o custo, como eu disse, mensal de R$700 para uma apreensão que no máximo custa R$10 ou R$15. Eu estou falando de custos dessa... Doutor Gustavo, teremos de 30 de novembro a 1º de dezembro, lá no auditório da reitoria da UFB, um evento. Fala para a gente sobre esse evento importante que teremos. Olha, o evento Sistema Prisional Brasileiro, Crime, Violência e Violação dos Direitos Humanos, é um evento promovido pelo 4º ano de Direito lá da Universidade Federal da Paraíba, da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba, né? Conta com a participação de especialistas, né, de pessoas que trabalham na área, foi muito bem produzido, né? Então você vai ter aqui o professor Luciano Mares Maia, você vai ter o Deusimar Guedes, você vai ter a participação também do gerente do Sistema Penitenciário Paraibano, Arnaldo, né, o Coronel Arnaldo. Então você vai contar aqui com pessoas que trabalham, né, dentro do sistema, e também pesquisadores, como é o meu caso, do professor Rômulo Paletó, do professor Felipe Negreiros, que são pessoas que vão tratar, por exemplo, da reforma do Código Penal. Então, é uma ocasião singular para que a gente
debata esse tema, né? Dê continuidade a esse debate e feito com uma qualidade muito grande, né? As pessoas... Foi um evento em que o pessoal se empenhou e que, de fato, produziu. Eu até falava de outros eventos que vão estar ocorrendo aí ao mesmo tempo, né? Mas esse realmente foi bem feito, ou seja, está bem elaborado com o pessoal que está participando dele. Tem aí o contato, e-mail, telefone? Nós temos o telefone de Rômulo, né, que é o coordenador do evento, né, 8894-8587. Né? As inscrições são R$30 para estudantes, R$50 para profissionais, e com uma carga horária de 20 horas aula, né, certificado pela Escola Superior da Advocacia e pela própria UFPB. E o evento ocorrerá entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no auditório da reitoria. Né? Reforça o telefone, por favor. É 8894-8587. Tá bom. Professor, foi um prazer tê-lo aqui. Igualmente. Felicidades, viu? E sucesso mesmo no evento aí. Tá bom. E vamos, inclusive, tratar depois sobre esses temas aí nos próximos programas. Obrigado. Ok. A você também, nosso muito obrigado. Até a próxima.